uma das relíquias mais importantes da história cristã. A lança do destino era um instrumento comum antes de um soldado romano cravá-la em um dos lados de Jesus, para comprovar o seu óbito na crucificação. Isso teria resultado no ganho de seus poderes sobrenaturais. A lança carregava a promessa obscura de dar a vitória em guerras para qualquer pessoa que a possuísse, e assim ter o poder para dominar o mundo. Isso fez vários líderes poderosos cobiçá-la ao longo dos séculos, tentando descobrir o seu paradeiro. Mas todo esse poder tem uma enorme consequência. Quem perde a lança, morre. Conheça a maldição que rodeia a arma lendária que perfurou Jesus Cristo. A lança do destino. Vamos bibliografar para você. Dos 4 evangelhos que temos na Bíblia, é apenas no livro de João que a lança é mencionada. Segundo João, os romanos pretendiam quebrar as pernas de Jesus, com o objetivo de acelerar a sua morte, até porque essa era uma prática comum entre as pessoas condenadas à crucificação, sem falar que eles estavam na véspera da Páscoa, e não queriam deixar corpos expostos na cruz, por isso apressem em eliminá-los o mais rápido possível. Ao fazerem isso com os transgressores que estavam ao lado, um dos soldados percebe que Jesus já não tinha mais vida, portanto não havia necessidade da aplicação dessa medida punitiva. Mas ele transpassa uma lança na sua cavidade abdominal, como forma de se certificar. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Essa passagem é a única fonte de informações bíblicas que temos sobre a lança. Mas afinal, por onde ela estaria atualmente? Qual o paradeiro dessa relíquia? Temos 3 lanças consideradas como sendo a original hoje em dia, e cada uma com sua própria história. A primeira, dada como verdadeira, se encontra na Armênia. Após a crucificação de Jesus, o apóstolo Tadeu teria partido para evangelizar as terras asiáticas, em posse da lança, mas aquilo teria feito vários sacerdotes pagãos locais se sentirem ameaçados. Isso resultou no fim do apóstolo. Porém, alguns armênios convertidos na fé, através de Tadeu, esconderam a lança em uma caverna que mais tarde acabou se tornando um mosteiro, e ali ela permaneceu por mais 200 anos, até ser redescoberta por um cristão chamado Gregory, que a usou para derrotar os deuses pagãos daquele lugar, convertendo até mesmo o rei do país e toda a sua corte ao cristianismo, e a lança terminou alojada na principal catedral do estado, onde ela está até hoje, sendo mostrada de 7 em 7 anos para o público. Porém, há 10 anos atrás, o canal National Geographic investigou a lança, chegando à conclusão que não teria como ser essa a verdadeira, porque ela não tinha origem romana. A segunda lança é bastante conhecida por se encontrar no Vaticano. A tradição católica acredita que o nome do centurião romano que usou a lança é Longinus, e que no momento da perfuração a água que saiu do flanco de Jesus teria curado o soldado de uma catarata, fazendo ele se converter imediatamente. Isso fez ele ser chamado de santo pelos católicos. 600 anos após a crucificação de Jesus, a cidade de Jerusalém é conquistada pelos persas, e a ponta da lança é quebrada, sendo dividida em 2 partes. Uma delas vai para Constantinopla, atual Istambul, e fica guardada na igreja de Santa Sofia por 80 anos, até a outra metade ser redescoberta novamente. Alguns séculos depois, o rei francês chamado Luís IX decide comprar um pedaço da lança, acreditando que ela daria honra e prestígio para ele. E assim foi feito. A lança permaneceu em Paris até o seu desaparecimento na Revolução Francesa. Já a outra metade continuou em Constantinopla, até os muçulmanos conquistarem as terras turcas e se apossarem da arma no século XV. E somente em 1942 d.C., o sultão muçulmano devolveu o resto da lança ao Papa, que a deixou guardada na Basílica de São Pedro, onde está até hoje. Infelizmente é impossível ver a lança do Vaticano,
que não faz nenhuma reivindicação contra sua autenticidade e não permite que ela seja testada cientificamente, tornando a sua ligação com a crucificação impossível de ser comprovada. A terceira e última não-cópia está em Viena e é a única das 3 lanças que não se encontra em uma igreja, e sim em um museu, fazendo parte da coleção de relíquias fabulosas da Europa. Seu primeiro dono após o centurião foi outro soldado romano chamado Mauricius, que era cristão e comandava uma legião de soldados. No ano 286 d.C., ele levou a lança para a Europa, e após ter se recusado a obedecer às ordens do imperador Maximiano, que ordenava a execução dos cristãos como sacrifício aos seus deuses pagãos, Mauricius é condenado junto com seu exército. E após sua morte, a lança vai parar nas mãos de um homem que muda a história do mundo, o imperador Constantino o Grande, responsável por ter tornado o cristianismo a religião oficial do Império Romano. A história conta que um pouco antes da batalha decisiva que deu a Constantino o controle do império, ele teve uma visão, com uma cruz em chamas, e que nela estava escrito a frase: "Com este sinal ireis conquistar". A lenda também diz que ele portava a lança do destino na batalha, que deu a ele a vitória e o controle do Estado. Mas não durou para sempre. Após a queda do Império Romano, de alguma forma a lança vai parar nas mãos de Carlos Magno, que foi um dos maiores conquistadores medievais do passado. Com a posse da lança, ele unificou 12 países europeus, que naquela época travavam guerras constantes. No ano 800, ele também foi coroado pelo Papa com o título de imperador, se tornando o homem mais poderoso da Europa. A lança provavelmente ficou com Carlos Magno até sua morte. Então, no ano de 1097, que deu início à primeira cruzada da história, homens vindos da Europa cercaram Antioquia com a intenção de expulsar os invasores da Terra Santa, que ficaram presos dentro da cidade por meses, até a água e a comida começarem a acabar, e algumas pessoas começarem a morrer de inanição. Então um pobre camponês chamado Pedro Bartolomeu teve uma visão, contando que o apóstolo André revelou para ele que a lança do destino estava enterrada em uma basílica. E após escavações de terra no local, a lança realmente foi encontrada, dando para os soldados antióquios a esperança da vitória naquela batalha. E indo contra todas as probabilidades, milagrosamente eles derrotaram o exército turco, que era muito maior em números. O próximo dono da lança foi o poderoso governador Carlos IV, no século XV, com o objetivo de ter poder e credibilidade. Alguns anos depois, ela foi vendida por um de seus herdeiros para um conselho na cidade de Nuremberg, pois uma das principais funções de relíquias naquele tempo era atrair ofertas de dinheiro. A lança é trancada em um cofre e esquecida por 400 anos, até um famoso líder militar francês, que ansiava por poder e glória, desejá-la em sua coleção. Porém, com medo de que Napoleão se apropriasse da arma sagrada, os líderes do Conselho de Nuremberg levaram a lança para Viena, deixando ela escondida por quase 150 anos, até ser almejada novamente por um dos ditadores mais infames da história, que não perdia tempo em roubar joias famosas e conhecidas do passado imperial. Porém, no final de abril de 1945, com a derrota dos alemães, os americanos começaram a recuperar essas joias e obras de arte valiosas que haviam sido saqueadas pelos nazistas na Europa. Entre elas a lança do destino, que acabou sendo devolvida para o Museu de Viena, onde está localizada até hoje. Em 2012, após uma análise detalhada de pesquisadores que tiveram acesso à lança de Viena, um homem chamado Robert Fitter fez algumas descobertas interessantes, entre elas o achado de uma inscrição microscópica na base da lança, que teria um símbolo de um peixe idêntico aos usados pelos primeiros cristãos como um símbolo secreto da igreja. Também havia 2 letras, o I e o R, que poderiam ser abreviações da sigla INRI, como foi escrito na placa colocada na cruz de Cristo, que dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, deixando toda a lenda ao redor da lança ainda maior.
Mesmo que sua história seja parcialmente verdadeira, a lança sagrada é uma parte fundamental da fé na ressurreição de Cristo, e por isso seu valor é inestimável. Mas mesmo depois de todos esses anos, ela continua um completo mistério para a humanidade. Quer ficar por dentro de tudo que acontece nesse canal? Faça sua inscrição e ative o sininho aqui embaixo. Faça parte dessa comunidade. E não se esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. Não deixem eles de fora dessa. Aqui você encontra conteúdos semanais e curiosidades que eu tenho certeza que vão te deixar bem informado. Te espero no próximo vídeo. Tchau!